Mesmo com todas as mudanças na sociedade, a figura paterna continua sendo muito importante na vida dos filhos. Veja na matéria de Jonathan Pinheiro o exemplo de quem já sofreu com alienação parental e a história de duas famílias onde os pais não se imaginam longe dos filhos. As histórias de Rafael e Sérgio são exemplos de amor para os seus filhos. Eles não se conhecem, mas a rotina de vida é parecida e a dedicação paternal é constante. O que a gente procura passar para as crianças é o cuidado com o meio ambiente, respeito ao próximo, tá? Respeito aos mais velhos. Então isso são coisas que eu aprendi, né, com os meus pais e que minha esposa também tem muito firme, muito sólido nela. E é o que a gente procura e quer passar para os nossos filhos. O que mais me deixa tranquilo e o que eu busco é a felicidade deles, independente do que eles façam, do caminho que eles sigam, da profissão que eles sigam, tá? O que eu mais quero, o que mais me deixa hoje tranquilo é ver a felicidade deles naquilo que eles estão fazendo. Então, qualquer que seja o caminho que eles forem optar, profissionalmente falando, digamos assim, eles estando felizes é a minha realização. O caso de Sérgio é mais um daqueles que foi necessário acionar a justiça. A mãe praticou alienação parental e ele não poupou esforços para ter a guarda da filha. Eu não queria ter entrado com o procedimento judicial, mas foi necessário o procedimento judicial e eu ia esgotar todos os meios jurídicos legais para chegar onde cheguei, custasse o que custar. Hoje nós convivemos no regime de guarda compartilhada, né? A menina tem acesso livre à mãe, ela mora comigo, o domicílio dela é a minha residência, que é na cidade de Voti, e a mãe tem acesso livre. A alienação parental já existe desde que os matrimônios começaram a ser desfeitos, porém ultimamente tem crescido, pois se fala mais nesse tema nos veículos de comunicação. A lei surgiu em 2010 e surgiu justamente para ajudar essas crianças vítimas da alienação parental e os pais que sofrem com alienação parental, os alienados, que a gente chama de alienados. A alienação parental, via de regra, é quando aquele genitor que não superou o fim da relação se utiliza da criança para rejeitar, se utiliza da criança para agredir o outro genitor. Então a criança, que não tem nada a ver com aquela briga dos pais, passa a ficar em meio a esse fogo cruzado. O objetivo principal da lei era educar a sociedade para dizer para eles, olha, sem um dos pais, a criança é incompleta. Sem um dos pais, a criança não é sadia. Logo, uma criança que não é sadia, ela não vai ter um futuro sadio e nós não vamos ter uma sociedade sadia. Para a psicóloga Débora Goulart, especialista em atender esse tipo de caso, a presença do pai é fundamental para o desenvolvimento da criança. O afastamento se vê sempre como algo negativo, né? É claro que, a menos que ocorra alguma situação que a criança fique em risco. Caso contrário, embora ocorra uma separação, o importante é sempre ter em mente que a mãe vai ser sempre mãe e o pai sempre pai. Quanto mais os pais puderem se fazer presente na vida dos filhos, isso vai ser um diferencial no desenvolvimento deles. Algumas crianças nem sempre podem ter a mãe por perto, e neste momento entra a figura do pai multifuncional. Quanto menor a criança, sabe-se que mais importante é ter o pai por perto. Muitas vezes não tem tempo, muitas vezes a rotina diária do trabalho acaba afastando. No caso de Rafael, ele acompanha os filhos, seja na hora de rolar na grama, na hora de correr, ou até mesmo na hora dos estudos, preparando e dando educação para um futuro próximo. A rotina ela é bem corrida, tá? Mas ela é gratificante. Tá? Eu sempre quis ser pai, desde a minha adolescência, eu sempre quis ter filhos, né? E eles me completam, me preenchem, mesmo sendo corrido a rotina. É gratificante, é uma coisa assim, é um amor que a gente sente pelas crianças e que a gente pode compartilhar com a família, que é sensacional. Embora a rotina seja complicada, corrida, no final do dia, quando a gente chega em casa, quando a gente coloca as crianças na cama, que a gente vê que eles estão dormindo, ou às vezes um simples abraço, um beijo, um eu te amo, isso nos dá um gás para continuar e para levantar no outro dia, batalhar, lutar, enfim, para fazer com que a rotina siga. Uma criança, né, só será feliz se tiver o carinho de ambos os pais, mesmo que separados. E o tempo máximo com cada um é o mínimo que a criança pode ter. Na verdade, todos ganham com isso, né? Assim como para a criança é muito prazeroso ter o contato com os pais, para os pais também é muito prazeroso poder ver o desenvolvimento do filho.